Otiniel, o leão de Deus. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional. Estamos continuando a série aqui no livro de Juízes. Chegamos no capítulo 3 e vamos estudar o primeiro juiz de Israel, chamado Otiniel. Em algumas versões pode aparecer também Otoniel. O texto diz assim em Juízes capítulo 3, verso de número 9. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e ele lhes suscitou um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, o mais novo do que ele. Para nós entendermos aqui, Israel está se repetindo naquele ciclo. Deus os abençoa e logo eles se esquecem do Senhor e vão adorar a outros deuses. Otiniel, ele é o primeiro juiz a ser levantado por Deus. No verso de número 7, nós vamos descobrir que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o que era mal aos olhos do Senhor, de acordo com esse texto aqui? Eles se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e aos postes da deusa Azera. Israel ele tinha um problema muito grande com a idolatria. Ao invés de influenciar as nações à sua volta, ele acabava sendo influenciado por essas nações. E o texto diz que por causa disso, a ira do Senhor se acendeu contra esta nação. Verso de número 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E o Senhor os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. De acordo com esse texto, ele fica 8 anos oprimindo a nação de Israel. Israel está subjugado por essa nação e por esse rei. O significado de Cusã-Risataim é duplamente perverso. E quando eles estão passando por um problema duplo na vida deles, é que nós vamos começar a ver aparecer a história de Otiniel na Bíblia Sagrada. Nós precisamos observar que Otiniel, ele é uma pessoa, de acordo com esse texto aqui, que ele tem referências de fé. O texto fala de Caleb. Quem foi Caleb? Caleb foi um dos espias enviado por Moisés para espiar a terra, para observar a terra. 10 desses espias voltam com um relatório péssimo, dizendo realmente a terra é boa, a terra mana leite e mel, porém há gigantes e diante deles somos como gafanhotos. Permita-me ministrar algo de Deus para o seu coração nesse momento. Eles voltam para o arraial e diz: olha, a terra que o Senhor vai nos dar é boa, mas tem gigante. Talvez Moisés perguntasse a eles: quem disse que a terra que o Senhor vai colocar na minha e nas suas mãos não vai ter dificuldade? Tem gigante, mas nós carregamos uma promessa. Tem gigantes, mas nós carregamos uma palavra do céu. Tem gigantes, mas maior é o que está conosco do que o que está com eles, porque quem vai conosco é o Senhor dos Exércitos. Quem vai conosco é quem abriu o mar vermelho. Quem está conosco é quem fez maná cair do céu. Quem está conosco é quem transformou as águas de Mara, que era amarga, em águas doces para se beber. Maior é o que está conosco. O fato de Deus nos prometer uma terra não significa que essa terra não vai ter problema. Significa que nós estamos indo para lá com a missão de remir aquela terra. Observe que ele tem uma referência de fé, mas existe um momento na minha vida que nós temos que virar uma chave. É ótimo, é necessário nós termos referências de fé, mas chega um dado momento na minha e na sua vida que nós precisamos ter as nossas experiências de fé. E aí é quando a Bíblia diz que Otiniel, ele vai conquistar uma cidade. Essa cidade que ele está conquistando aqui no capítulo 3, esse reino já é uma segunda conquista, porque nós só podemos conquistar um reino externo quando nós conquistamos o nosso reino interno. Não estou entendendo, pastor Wagner. Se você olhar para o capítulo de número 15 de Josué, no verso de número 15 a 17,
Eles têm que conquistar uma cidade. Caleb está avançando, fazendo as suas conquistas, e o texto diz que ele vai prometer ao homem que conquistar a cidade de Kiriat-Zefer. Ele lhe daria como esposa sua filha Axa. E a Bíblia diz no verso 17, quem conquistou a cidade foi Otiniel. Aleluia. E qual é o significado da palavra Kiriat-Zefer? É a cidade dos livros, é a cidade das letras. Tipologicamente, Otiniel só está apto para ter uma conquista de um reino externo, porque ele conquistou um reino interno. A cidade das letras, a cidade dos livros, fala-nos acerca da batalha que se trava não do lado de fora, mas do lado de dentro. Porque a Bíblia diz no texto de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos, toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Observe que a nossa batalha, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, e nós destruímos raciocínios, ou seja, a batalha que se dá na mente, a batalha que não está ocorrendo fora, mas dentro. Tanto é que Paulo vai dizer em Efésios que nós devemos tomar o capacete da salvação. Ou seja, há uma batalha pela nossa mente, porque a mente é o ensaio da ação, assim como o homem pensa, ele é. É por isso que aqui está nos mostrando um princípio. Otiniel só vence, porque antes de vencer batalhas do lado de fora, ele já tinha vencido as batalhas do lado de dentro. A Bíblia diz em Provérbios que é melhor ao homem dominar a si mesmo do que conquistar uma cidade. A Bíblia diz ainda em Provérbios, o homem que não domina a si mesmo é como uma cidade com os muros derribados. Ou seja, recebe acesso de qualquer um, influência de qualquer lugar. Então, Otiniel tem referência de fé, mas ele busca ter a sua própria experiência de fé. Segundo, ele venceu batalhas internas primeiro, para depois vencer batalhas externas. Eu quero ministrar essa palavra para o teu coração. Nós precisamos vencer dentro, para podermos ter autoridade de governarmos fora. Recebe essa palavra dentro da tua casa, dentro do teu carro, indo ao seu trabalho. Vença as suas batalhas internas e assim você terá autoridade para governar do lado de fora. Mas por que Deus levantou Otiniel? O verso de número 9 nos responde: os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhes suscitou, aleluia, um libertador. Eu quero lhe dizer algo profundo para o teu coração. Você é a resposta de Deus à oração de alguém. Você é a resposta de Deus à oração de alguém. Deus quer te usar como instrumento. Eu sempre ministro aqui isso, mas eu torno a repetir. É ótimo nós sermos abençoados, mas melhor ainda é nós sermos o caminho da bênção. É bom receber o toque de Deus na nossa vida, mas é ainda melhor Deus tocar a vida de outro através de nós. E como foi que Otiniel venceu? Porque Israel clamou. O que vai acontecer com Otiniel? Verso de número 10. O Espírito do Senhor veio sobre ele. Nós não vencemos na força do nosso braço. Nós não vencemos baseado nas nossas convicções com armas humanas. Nós vencemos na dependência do céu. Quando o Espírito do Senhor vem sobre nós, nós somos capacitados por Deus para vencermos as batalhas da terra. O Espírito do Senhor está vindo sobre você. Nós somos improváveis, mas se tornamos um projeto de Deus quando o Espírito dele vem sobre nós. E sabe qual é a diferença nossa para Otiniel? É que na época dos juízes o Espírito vinha, usava ele e se retirava. Mas no nosso tempo, após a graça ser inaugurada, o Espírito Santo ele vem e permanece conosco. E ele nos ensina todas as coisas. Eu ministro para o teu coração nessa manhã, que o Espírito do Senhor venha sobre você.
E você seja capacitado a louvar ao Senhor com unção. Você seja capacitado a pregar a palavra de Deus com ousadia. Você seja capacitado a abraçar como ninguém, a acolher de uma forma poderosa. Que eles possam acontecer o que aconteceu com Jesus Cristo, que foi levado pelo Espírito ao deserto. E depois de ser levado pelo Espírito ao deserto, foi trazido pelo Espírito à sinagoga. E o texto diz em Lucas que Jesus leu o livro do profeta Isaías, onde diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me enviou a pregoar boas novas aos mansos, a abertura de prisão aos presos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Para que o Espírito vem sobre mim, sobre você? Para que nós venhamos sentir arrepios? Não, mas para que nós possamos cumprir com ousadia o nosso chamado. O Espírito do Senhor venha sobre mim, sobre você, sobre nós. Nós estamos agora no WhatsApp também com um canal e você pode acessar clicando no link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. E lá eu vou enviar todos os vídeos que estamos postando aqui dessa série Juízes, o despertar dos improváveis. Hoje analisamos Otiniel, o primeiro improvável que Deus levantou. Por que Deus levantou Otiniel? Porque ele não quis viver das suas referências de fé, mas ele quis viver a sua experiência com Deus. Porque ele venceu batalhas internas primeiro, para depois vencer as batalhas externas. Terceiro, porque ele entendeu que ele era a resposta de Deus à oração de alguém. E quarto, ele entendeu que ele só podia ser essa resposta se o Espírito estivesse sobre ele. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Nos encontramos amanhã, tá bom? Se você quiser adquirir algum dos nossos materiais, o link está aqui no primeiro comentário fixado. Você pode apoiar o nosso canal também enviando uma oferta voluntária para a chave Pix que está aparecendo aqui para você agora. Deus te abençoe. Forte abraço.